Irmãos, vamos lá então. Eu vou ministrar sobre Marta e Maria. Duas mulheres, e nós sabemos que quando a Bíblia ela fala sobre mulher, ela representa a noiva. A noiva. Quem é noiva do Senhor? Levanta a mão. Opa, estou vendo mão que não está levantada? Quem é noiva do Senhor? Nós somos a noiva do Senhor. Nós estamos aguardando o nosso noivo. Nós estamos ansiando a vinda do nosso noivo para a gente nos casar. Amém? Então, quando a palavra ela fala sobre uma mulher, nós podemos entender que ela faz uma representação da igreja, da noiva. Amém? Então, entendendo isso, o Senhor ministrou em mim que Marta e Maria, ela significa dois tipos de pessoas. Marta, eu vou depois explicar mais sobre Marta. Marta e Maria significa dois estilos de pessoa. São modos de vidas diferentes. Só que aí nós até vimos ali na música, e nós vamos ler na palavra, que Marta e Maria não eram pessoas qualquer. Elas eram amigas de Jesus. Elas eram pessoas que conheciam Jesus, que tinham um relacionamento com Jesus. E que Jesus conhecia elas. Elas não eram pessoas assim, como a multidão, como pessoas sem importância. Porque em todos os evangelhos é falado sobre as duas. E não apenas uma vez só. É citado vários casos de Marta e Maria. Então, a gente entende o quanto elas são importantes para Deus, para Jesus, e assim somos nós. Nós somos a noiva e nós somos importantes. Então, eu entendi, irmãos, que esta palavra é uma palavra que ela serve para nós como igreja, de pessoas que têm o coração que querem ser amigos de Jesus. Não são pessoas que, só quer oba-oba. Não, são pessoas que a intenção do coração delas é uma intenção boa. É uma intenção de ser amigo de Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Lucas 10, 38. Diz assim, ó. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. 40 agora. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar agora. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para cultuar o Senhor. E, Pai, chegou a hora do Senhor falar conosco. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Espírito Santo, venha ministrar, Espírito Santo. Venha falar em cada vida que aqui está. Porque eu sei, Senhor, que ninguém veio aqui à toa. Eu sei, Pai, que nada foge do teu controle. E eu sei, Senhor, que cada pessoa que aqui entrou é porque precisa ouvir esta palavra. Senhor, que o Senhor possa agir na mente. Senhor, agir, Pai, nos corações nesta noite, Senhor. E possa falar poderosamente com cada vida aqui.
Senhor, e nós, Pai, como igreja, nós levamos agora, Senhor, a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós cancelamos toda distração, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que tenta ocupar o Teu lugar nas nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, fica à vontade entre nós, porque nós sabemos que se o Senhor não convencer, não é as muitas palavras que convencem. Então fala conosco nesta noite, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Como eu expliquei, né, no começo, eu vou falar sobre 2 estilos de vida. O estilo Marta e o estilo Maria. Mas nós não podemos esquecer que as duas são amigas de Jesus. Elas conhecem a Jesus e Jesus conhece ela. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo estilo da Marta. E aí, irmãos, eu gostaria assim, que vocês fizessem uma reflexão, uma autoanálise da sua vida, assim como eu também fiz da minha. E também vou fazer, né? Porque a palavra, ela fala com todos. Amém? Então faça uma reflexão. Observa, vê qual é o estilo que nós estamos tomando. Amém? Então, olha só. Marta convidou Jesus para ir na casa dela. Uau! Marta falou, Jesus, vem aqui na minha casa porque eu vou te servir. Olha a intenção de Marta. Eu vou servir ao Senhor. Ela deve ter preparado uma comida, deve ter arrumado a casa, porque afinal não ia ir qualquer pessoa, ia Jesus. Então, Marta, nós vemos que ela tem um coração de servir. Ela queria servir, ela queria fazer o melhor para Jesus, o melhor para Ele. Porém, qual que era a condição dela? Agitada e ocupada com muitos serviços. Então, a intenção de Marta era servir, mas ela estava agitada e inquieta com muito trabalho, muito trabalho. Irmãos, eu quero falar um pouquinho nos dias de hoje. Sabe, eu percebo assim que hoje em dia acontece muitas vezes isso com a gente. Principalmente depois da pandemia, eu não sei se sou apenas eu que percebo isso, mas eu tenho a impressão que parece que falta hora no meu dia. Parece que eu não consigo dar conta de fazer tudo o que eu preciso fazer. Parece que eu acordo já sobrecarregada de tanta coisa e eu vou dormir com a sensação de não conseguir fazer tudo. Aí eu vou acumular mais tarefas para amanhã. E ali eu começo assim, dia após dia. E, irmãos, eu tenho a impressão que nós estamos sempre atrasados. A profetisa pregou aqui domingo e ela falou sobre a batalha que nós estamos vivendo, né? Sobre o sistema. E ela falou que nós estamos realmente sendo pressionados. Há uma pressão sobre nós. Eu acho que todos aqui conseguem sentir isso. Há uma pressão sobre nós que quer acabar com o nosso tempo. E aí, sabe o que eu entendo, irmãos? O sistema que está regendo o mundo, né? Ele está sobrecarregando as nossas mentes. Eu não sei se você consegue dimensionar isso, mas assim, aparentemente, irmãos, nós vivemos numa época que tem tanta coisa, tem tantos recursos que as pessoas estão tentando otimizar. Essa é uma palavra muito bonita que está sendo muito usada, otimizar o tempo. Vamos otimizar o tempo. Então, assim, todos os recursos que nós temos é para quê? Para fazer a nossa vida ficar mais fácil. Olha, eu não vou lembrar vocês de lá de muito de trás. Eu vou lembrar só um pouquinho. Não vou nem falar da época que as pessoas tinham que buscar água nos rios, nos poços. Não vou nem falar. Não vou nem falar que a gente já tem água encanada. Eu vou só falar da época que eu era criança, que nem faz tanto tempo assim, irmãos. Não faz tanto tempo assim, não. Eu lembro quando eu era criança, eu ia com a minha mãe, uma vez por mês, no mínimo, no banco para receber.
Aí a gente pegava aquela fila imensa. Aí saía do banco, tinha que ir na lotérica pagar todas as contas. Aí era outra fila imensa. Aí, hoje em dia, pelo menos eu, irmãos, eu acho que eu nunca fui no banco esse ano. Sabe por quê? Porque eu tenho um banco na palma da minha mão. Eu não vou na lotérica. Sabe por quê? Porque otimizaram o tempo. Eu pago os meus boletos pelo meu aplicativo. Aí, irmãos, antigamente, era difícil de você ver todas as famílias com automóveis, com motos, com conduções. E aí a gente fazia tudo muito a pé, de ônibus, aí ficava lá esperando um ônibus, aí perdia o ônibus. Aí, nossa, era um transtorno que, pelo amor de Deus. Hoje em dia, é difícil a família que não tem uma condução. É difícil, é raro. Ué, mas tem tanta facilidade, não tem? E cadê o nosso tempo? Cadê o tempo que a gente gastava lá na fila? Cadê o tempo que a gente gastava na parada de ônibus? Cadê o tempo, irmãos? Sabe o que eu entendo? Que quanto mais facilidade, mais tempo está sobrando, mais nós estamos acumulando trabalho. Por quê? O negócio, irmãos, é sutil. Não é algo escancarado. Não é algo escancarado. É sutil. É sutil. Aí, ao invés de a gente dar conta de até aqui, a gente avançou mais um pouquinho para dar conta no dia. E aí a gente não percebe que a gente fica sobrecarregado. E sabe o que acontece com a gente, irmãos? A gente negligencia. Sabe o quê? É o que a Tati ministrou. O tempo com Deus. O tempo de estar na presença de Deus. É o que aconteceu com Marta. Mas espera aí, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E sabe o que eu percebo? Que tudo isso que acontece, irmãos, é uma estratégia de Satanás. Ele não é muito... Satanás, eu vejo que ele é estrategista, mas ele não é muito criativo. Porque ele já fez isso, sabia? Abra sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 7. Êxodo, capítulo 5, versículo 7. Eu vou contar para vocês. Enquanto vocês abrem, eu vou explicar o contexto, antes da gente ler os versículos. Aqui em Êxodo 5, Moisés chega para Faraó, pedindo para Faraó deixar o povo ir sacrificar a Deus, adorar a Deus, tá? Então, foi esse o contexto que nós vamos ver aqui, tá? Então, Êxodo, capítulo 5, versículos do 7 ao 9. Aí Faraó dá uma ordem para as pessoas que tomam conta dos israelitas que eram escravos, tá? Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpra suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Irmãos, isso daqui, foi uma estratégia do inimigo, né? Foi Faraó, mas foi direcionado por Satanás. Para quê? Para aumentar a carga do povo. E assim está acontecendo nos dias de hoje. Só que as coisas são sutis. Nossa carga está aumentada. E quando não está aumentada, a gente fala assim, trabalhei tanto, agora eu mereço um descanso. Agora eu vou pegar meu celular e vou ficar descansando. Quem aqui nunca pega o celular para descansar? Aí a gente fica na rede social. E fica. E vê. Aí passou 3 horas e você fala, nossa, já está na hora de dormir, meu Deus do céu. Vamos dormir que amanhã cedo começa tudo de novo. E aí a gente não percebe que nós estamos negligenciando uma parte. Nós estamos negligenciando a presença do Senhor. Nós estamos, irmãos, deixando o urgente tomar lugar do importante. O importante é a gente estar na presença do Senhor. Amém?
E assim estava Marta, irmãos, agitada e inquieta, com tantos afazeres. Só que ela estava pertinho de Jesus. Ela estava perto de Jesus. Mas ela não estava na presença de Jesus. Eu imagino assim, tá? Na minha mente, eu imagino assim, ó, Marta, uma casa, eu imagino a casa de Marta mais ou menos igual a minha, né? A gente só consegue, é meio limitado, a gente consegue imaginar. Então, a minha casa a sala é pertinho da cozinha. Então, eu imagino assim, ó, a Marta lá na cozinha e Jesus na sala. Só que Marta conseguia ouvir que Jesus estava falando, mas ela estava negligenciando a presença de Jesus. E muitas vezes acontece isso com a gente, porque a gente ouve Jesus. Ué, nós estamos aqui? Não estamos? Nós não estamos ouvindo a palavra? Às vezes a gente coloca um culto para assistir lá em casa. A gente coloca uma pregação, a gente coloca as coisas para ver. Não é que eu não estou ouvindo, também não é exagero, eu estou ouvindo. Mas eu estou negligenciando o tempo a sós. Sabe aquele tempo que eu costumo dizer, o tempo de qualidade. O tempo de qualidade com Jesus. Nós aqui em janeiro, nós ministramos sobre as 5 linguagens do amor. E uma das linguagens do amor é tempo de qualidade. Será que nós estamos dando esse tempo de qualidade para o Senhor? Ou será que nós estamos como Marta? Inquieta, agitada, com tantos afazeres. A nossa mente está aceleradíssima, com tantas informações, com tantas coisas. E aí, a gente não consegue ter tempo, gastar tempo ali, ó, aos pés do Senhor. Para quê? Para ouvir diretamente dele. Então, irmãos, e por que, irmãos, é tão importante a gente ficar na presença do Senhor? Fala, mas ué, ouvir já não basta? Não, ouvir não basta. A gente precisa da presença. Porque na presença eu encontro refrigério, na presença eu descanso a minha mente, na presença eu encontro cura. É lá aos pés do Senhor que eu encontro cura. Na presença do Senhor, no tempo a sós com o Senhor, eu encontro transformação. Porque, irmãos, é assim, olha. Eu quero tentar passar para vocês do jeitinho que eu entendi. A gente vem à igreja, a gente ouve uma palavra e essa palavra fala com a gente, irmã Simone. Fala assim, ó, que nem a palavra de domingo. Quem não saiu daqui pensando, nossa, preciso orar, preciso me revestir da armadura de Deus. Quem não saiu daqui vigiando aquele domingo para se revestir da armadura de Deus? Só que se a gente não passar o tempo na presença, não der esta continuidade na minha casa, sabe o que acontece, irmãos? Aquela palavra que nós ouvimos, que mexeu com a gente, que confrontou a gente, que chacoalhou a gente, ela cai no esquecimento. Isso daí Jesus fala na parábola do semeador, que é aquele que ouve a palavra. E aí, as coisas da vida sufocam a palavra. Se a gente não der continuidade na nossa casa, as situações da vida vai sucumbir à palavra que nós ouvimos. Então, é na presença do Senhor, é aos pés de Jesus que nós encontramos a transformação. Muitas vezes a gente acha que a transformação está numa oração. Ai, apóstolo, ora para mim, põe a mão na minha cabeça, põe a mão. Ai, profetiza, põe a mão na minha cabeça, me unge com óleo. Ela pode fazer tudo isso, o apóstolo pode fazer tudo isso. Mas se a gente não gastar tempo na presença, se eu não der continuidade na minha casa, eu vou sucumbir até aquela oração. E vai ser até pior, sabia? Vai ser até pior para mim. Irmãos, qual é o estilo de vida que nós temos? Nós estamos falando aqui do estilo de Marta. Na presença de Deus também, no tempo a sós com Ele, é que eu encontro sabedoria, direção
e o amor que eu tanto preciso. Sabe o amor que só Deus consegue preencher? Sabe a direção que só o Senhor consegue dar? Sabe a sabedoria para agir naquela determinada situação que aparentemente é impossível? É só o Senhor que consegue nos dar. E sabe por que, irmãos, que a gente precisa tanto desta presença? Porque Ele é a nossa origem. Nós viemos dEle. Nós viemos dEle. Nós não vamos só para Ele, nós viemos dEle. O apóstolo já falou isso aqui diversas vezes, e eu vou falar de novo. Que quando o Senhor, lá em Gênesis, criou tudo, quando Ele foi criar o homem, quando Ele criou os peixes, quando Ele foi criar o peixe, Ele falou assim, ó, água, dê os animais e a vegetação que há aí dentro. Então, aí a água que criou. Quando Ele foi criar as plantas, Ele falou, terra, dê a vegetação. Foi a terra que deu. Por isso que, se eu tirar uma árvore da terra, o que acontece? Ela acontece, irmãos? Ela morre. E se eu tirar um peixe da água? Ela morre também. Só que quando Ele foi criar a gente, sabe o que Ele fez? Ele pegou o barro, por isso que nós somos carne, nós somos humanos. Ele pegou o barro, Ele montou o barro, o bonequinho lá bonitinho. Mas só houve vida quando Ele soprou. Então nós, seres humanos, nós temos um vazio do tamanho de Deus. Nós temos algo, um vazio que a gente só consegue preencher quando nós estamos nessa presença aí. Nessa presença no tempo a sós. Quando nós não vivemos na presença, nós temos um vazio de alma, um vazio existencial. Por isso que existem muitas doenças de alma. Não estou falando que todas as depressões é vazio de Deus, pelo amor de Deus, hein, irmãos? Porque eu conheço pessoas de Deus que trataram uma depressão, que trataram um problema, né? Existem diversos fatores de uma depressão, de um problema emocional. Mas muitos problemas emocionais e até físico, irmãos, até físico, ela tem uma necessidade emocional. E essa necessidade emocional, ela se preenche em Deus. Amém? Irmãos, sabe o que eu entendo? Eu entendo assim que este estilo de vida de Marta... Irmãos, eu quero também falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui falando contra Marta, tá? Marta, Jesus amava ela. Ela era amiga de Jesus. Mas esse estilo de vida que eu estou trazendo aqui, agitada e ocupada, sabia que é um estilo perigoso nos dias de hoje? Porque nós vamos nos afastando sutilmente. Nós não vamos percebendo. E aí, irmãos, quando aquilo acaba não fazendo mais falta assim pra gente, aí é muito perigoso. É muito, muito perigoso, irmãos. Porque lá em Mateus 24, Jesus estava falando do tempo do fim. E Jesus, Ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Tem uma versão que fala que o amor de quase todos. Irmãos, você já parou para pensar que só esfria algo que um dia foi quente? Só esfria aquilo que um dia foi quente. Irmãos, quando eu tive esse entendimento, eu me gelei. E até hoje eu oro e falo, Senhor, eu não quero fazer parte dessa estatística que o Senhor apresentou. Só que, irmãos, se a gente negligenciar o tempo com o Senhor, pode ser que o nosso amor esfrie. Pode ser que o nosso amor esfrie. Amém? Irmãos, ó, é uma palavra bem curtinha, tá? Já estou quase terminando. E aí, irmãos,
eu vejo que agora eu vou falar um pouquinho sobre o estilo de Maria. Nós vimos um pouquinho do estilo de Marta, que era agitada, inquieta, que enchia sua mente com tantas coisas e negligenciava o importante. E agora eu vou falar um pouquinho do estilo de Maria. Mas antes, eu vejo assim, eu anotei aqui, que Jesus, ele ensinou Marta com carinho. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu consigo visualizar a cena, sabe? Eu imagino assim, ó. Eu imagino que Marta... Eu até acho que Maria estava ajudando Marta antes. Eu acho que ela estava lá ajudando. Aí, quando ela viu Jesus entrar, ela falou, opa, lavar louça eu lavo todo dia. Ah, fazer comida eu faço todo dia, deixa eu ir lá. E, ó, de fininho foi para lá. Aí, eu imagino Marta, tipo assim, ó. Ué, cadê Maria? Aí, eu imagino ela falando assim, Maria nada, dando uma de sonsa. Aí, gente, de verdade, ó, porque eu vou falar para vocês, vocês vão me dar razão. Ela tá lá, não acredito. Maria, e nada. Aí eu já imagino os olhares de Marta para Maria, né? Tipo, cara de brava e nada. Aí eu imagino assim, que Marta falou assim, ó, agora ela vai ver só, eu vou humilhar ela. Que agora, ó, ela vai ver só que eu vou lá contar para Jesus. Agora ela vai ver só. Ela tá dando uma de sonsa? Peraí. Aí, porque, gente, uma pessoa agitada, uma pessoa que tá... Ela não consegue, ela sai fora dela, sabe? Por isso que eu penso nisso, por isso que eu acho isso. Aí eu imagino ela lá, ô Jesus, viu? Você não tá vendo que minha irmã não tá me ajudando? Fala pra essa, como diz a música, Maria, sua preguiçosa, fala pra ela vir aqui me ajudar. E sabe o que eu achei o máximo? Jesus, ele poderia ter dado uma má resposta para Marta, né? Ter dado um escracho na Marta, vamos escrachar a Marta, vou colocar ela no lugar dela agora. E também Jesus, ele poderia ter falado para Maria ter ido lá, mas não. Jesus, eu imagino o jeito de Jesus, tranquilo, calmo, falando, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. E aí ele deu o exemplo para Marta. Ou seja, ele desenhou para Marta. Ele não explicou. Ele falou assim, ó, eu vou desenhar para você, ó. A Maria, sua irmã, ela escolheu a melhor parte. E eu não vou tirar ela daqui, não. Eu não vou tirar ela daqui. Você me desculpa, Marta, mas eu não vou tirar ela daqui. E olha só, irmãos, vamos ver um pouquinho sobre Maria? Eu coloquei aqui assim, ó. Maria sabia das suas obrigações com a irmã. Você acha que a Maria não sabia, gente? Claro que ela sabia. Eu, como já falei para vocês, eu acredito até que ela estava ajudando Marta. Só que Maria, ela escolheu. Foi uma escolha dela. Ela sabia que ela estava atrasada, ela sabia que ela sabia que Marta ia ficar até brava com ela. Se ela conhecia a irmã dela? Você acha que você acha que ela não conhecia a irmã? Conhecia. Mas ela escolheu. Ela fez uma escolha. E aí, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para a gente refletir. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? O que nós estamos colocando como prioridade? Quais são as escolhas? Gente, eu não conversei nada com a Tati. Parece que a gente conversou, não parece, Tati? Parece que a gente trocou figurinha lá. Qual está sendo as nossas escolhas? Será que eu estou me deixando ser levada por essa agitação, por essas opressões, por esses momentos, assim, essas opressões do sistema, esse muito estresse do sistema, ou eu estou escolhendo a melhor parte? Ou eu estou escolhendo estar aos pés de Jesus? E aí, irmãos, eu entendo assim, agora eu já estou falando do estilo de Maria, tá? Então, nós vimos o estilo de Marta, e agora nós vamos ver o estilo de Maria. Maria, ela escolheu, ela teve uma escolha, ela escolheu a melhor parte.
E eu vejo assim que Maria descansou aos pés do Senhor. Porque, irmãos, com essa agitação, a gente fica com a mente cansada. Eu acho que a mente cansada é pior que o físico cansado. Porque o físico cansado, uma boa noite de descanso, uma boa noite, né, uma boa dormida resolve. Mas a mente acelerada não resolve com o descanso físico. Não resolve. E eu percebo assim que Maria, ela descansou. Por quê? Ela descansou tanto que ela nem deu ouvidos para o que a Marta estava falando. Ela descansou tanto que ela calou as vozes que estavam ao redor dela. Esse estilo é o estilo que cala as vozes que está ao nosso redor. As vozes de opressão, as vozes de crítica, as vozes de condenação, as vozes que tentam nos tirar do foco. A gente consegue calar quando nós estamos na presença do Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu acredito que sim. A gente até entra para orar, a gente até entra no quarto de oração, né? A gente até entra, ajoelha, mas assim, ó, parece que a nossa mente vagueia. Parece que a gente está ali, mas a nossa mente fica assim, ó, percorrendo todos os afazeres e mais um pouco. E aí quando você vai ver, você nem sabe direito o que você está orando. Irmãos, nós precisamos aprender a calar as vozes que ficam na nossa mente. Porque muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente pensa assim, ó, e eu estou falando isso para vocês porque eu já fiz isso. Ai, peraí, Senhor, eu vou resolver isso daí e depois eu volto. Porque isso daí não está me deixando concentrar. Pergunta se eu voltei. Até hoje. Até o Senhor ficou lá me esperando. Não volta, irmãos. Não volta. Se a gente não aprender a calar as vozes da nossa mente. E aí, sabe uma estratégia que eu comecei a fazer? Comecei a colocar a mão na minha cabeça e comecei a orar. Senhor, Espírito Santo, o Senhor é meu ajudador. Cala essas vozes da minha mente. Eu quero prestar atenção naquilo que eu estou aqui. Eu não quero estar aqui por estar aqui. Né? Porque muitas vezes a gente entra na oração para entrar. Não, eu quero viver aquilo que eu estou fazendo aqui agora. Eu não quero estar aqui só de corpo presente, a minha alma, minha mente está longe. Não, e eu oro. Primeira coisa, eu falo, Senhor Espírito Santo, me ajuda. Hoje mesmo, irmãos. Hoje mesmo, já estava nervosa com a palavra, não conseguia orar. Eu falava, não, preciso orar, eu preciso orar. Hoje mesmo, falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero ficar pensando nisso. Eu quero entrar na tua presença. Eu preciso entrar na tua presença. Não é nenhuma questão só de querer, é de necessidade. Porque se eu não me preencher com a presença do Senhor, eu vou me preencher com outras coisas e vou me sobrecarregar. E a minha mente vai ficar cansada e eu não vou conseguir descansar. Então, irmãos, esse estilo de Maria, ela descansa, ela traz refrigério, ela traz descanso para a nossa mente. Ela consegue, assim, nos tirar desse turbilhão que nos rodeia, tá? E sabe o que eu entendo, irmãos? Que isso é uma progressão. Não é algo assim que eu começo de um jeito, passa-se 10 anos, eu continuo do mesmo jeito. Não. A oração que eu dou continuidade, ela vai progredindo. Eu penso isso, acho que até mesmo por trabalhar em escola, eu vejo que conforme vai crescendo, vai mudando de série, vai mudando de níveis, né? Então, eu vejo que a oração, ela é assim também. Ela é desse jeito. Nós vamos se aperfeiçoando, nós vamos melhorando, nós vamos nos aprofundando mais em Deus. Porque, olha só, irmãos, eu coloquei aqui, a continuidade traz progressão. Agora eu vou falar sobre um outro texto que fala sobre Maria. Está lá em João. Abra sua Bíblia em João. Evangelho de João. Capítulo 12. Versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12,
versículo 1. Então, olha só. Nós conhecemos a Maria, que começou ficando lá quietinha aos pés do Senhor. Começou a ficar quietinha. Agora nós vamos conhecer a mesma Maria num outro nível de intimidade. Amém? Olha só. 6 dias antes da Páscoa, esses 6 dias antes da Páscoa, irmãos, essa Páscoa foi aquela Páscoa que o Senhor foi crucificado. Então, 6 dias antes de Jesus morrer, então aí nós vimos que teve uma continuidade. Aquele momento lá de Marta e Maria não era perto da morte de Jesus. Era no começo, né? Agora, vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta, o que ela fazia? Servia. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância de perfume. Irmãos, eu quero só falar uma coisa para vocês. Antes de falar sobre Maria. Lembra que eu falei que a continuidade traz progressão? Marta continuava como? Servindo. Marta continuava servindo, como ela já havia feito. Maria não. Maria, ela começou lá nos pés do Senhor, só ouvindo. Agora, ela pegou um nardo puro, um perfume caríssimo, e ela estava ungindo os pés de Jesus. E estava enxugando com os cabelos. Então, nós vemos que a Maria, ela progrediu na intimidade. Vocês conseguem perceber que ela progrediu na intimidade? E Marta não. Marta, só que eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. Marta continuava sendo amada por Jesus. Marta continuava sendo amiga de Jesus. Mas ela continuava servindo. Só que o Senhor, Ele não quer que a gente fique estagnado. Ele não tem para nós que a gente fique estacionado. O Senhor, Ele quer que a gente progrida. O Senhor não quer que a gente fique do mesmo jeito. O Senhor quer que a gente desça os níveis. Eu ia falar suba, mas é desça. É desça. O Senhor quer que a gente vá mais além. Como diz lá em Ezequiel 47, águas que davam nos artelhos, água que dava nos joelhos, água que dava nos lombos, até que não conseguiu mais, ele teve que ir a nado. Essa é a intenção do Senhor para nós. Essa é a intenção do Senhor para a igreja. Essa é a intenção do Senhor para a noiva. Irmãos, por que nós somos noiva? Por quê? Se nós estamos tão atarefados, tão inquietos com as coisas desse mundo, para que nós queremos ser noiva então? A hora que Jesus chegar aqui, não vai mais ter essas coisas desse mundo para a gente fazer. Para que a gente quer ser noiva? Por que nós não estamos gastando o nosso tempo naquilo que é importante? Por que nós não estamos agindo com diligência quando é para o Senhor? Nós agimos com diligência quando é para a gente. Mas quando é para o Senhor, nós não agimos com diligência. Por quê? Por que noiva? Por que noiva? Por que nós fazemos assim? Vamos lá, irmãos? E olha só, vamos falar um pouquinho sobre Maria, né? Estamos falando sobre Maria. Maria aprendeu a posição diante do Mestre. Ela aprendeu a ficar aos pés do Senhor. Ela começou aos pés. E ela aprendeu a ficar, ela aprendeu a se humilhar aos pés do Mestre. Ela aumentou, ela diminuiu de nível. Ela progrediu, né? Ela progrediu na sua intimidade com o Senhor. E aí, irmãos, ela não se importou mais
com o que os outros pensariam dela. Porque imagina só, tenta imaginar agora essa cena. Jesus lá na casa de uma pessoa, eu acredito que quando Jesus chegava em algum lugar, eu imagino que as casas assim ficavam embarrotadas. Tem até um texto bíblico que fala que a casa estava tão cheia que não conseguiram colocar as pessoas colocar o paralítico nem pela porta e nem pela janela, colocaram pelo telhado. Então eu imagino que quando Jesus estava no ambiente, o negócio era quente. E sabe o que Maria fez? Ela não se importou com quem estava ali. Ela derramou, ela pegou o nardo puro, um bálsamo que a Bíblia fala que é caríssimo, que nós vamos ver mais para frente aqui no texto, nós não vamos ler, mas eu vou contar para vocês, que Judas, ele achou como ela está fazendo isso, que ele achou que ela deveria vender e dar aos pobres. Ela não se importou o que os outros iam falar dela. Irmãos, isso o discípulo estava achando dela, o que dirá os outros. Ela não se importou. Quando nós estamos neste estilo de Maria, nós não nos importamos o que os outros pensam da gente. Nós não nos importamos. O nosso querer é apenas estar com o Mestre. Eu não importo o que os outros do meu serviço vão falar de mim. Agora, a partir do momento que eu me importo, se alguém descobrir que a Miriam vai lá na igreja, a Miriam é pastora, aí, qual é o estilo que eu estou tendo? Quando eu tenho esse estilo de Maria, eu não me importo o que os outros vão falar. Eu não me importo o que os outros vão pensar de mim. E aí, esse bálsamo que ela ungiu os pés do Senhor, Judas, ele faz até as contas, gente, de quanto valia o bálsamo. Até as contas. E ele chegou no valor de 300 denários. E 300 denários, ele significa 300 dias trabalhados, porque a cada dia trabalhado era 1 denário. Então, era como se Maria estivesse lançado aos pés de Jesus 1 ano, praticamente 1 ano de serviço. Você pensa, irmãos, pensa, você pegando 12 meses do seu dinheiro, do seu suado dinheiro, lançando aos pés do Senhor. Sabe o que eu entendo? Que ela lançou o seu tudo. Jesus, eu entendi que eu sou mordomo. Eu ouvi sábado. Eu entendi que eu sou... Peguei a chave, viu? Ela entendeu que ela era mordomo. Então, isso daqui, é teu. O meu tudo, o meu ano de trabalho é teu, Jesus. É teu. Então, além dela não ter se importado com as pessoas, ela lançou o seu tudo. E ela serviu a Jesus. Porque naquela época era muito comum as pessoas servir como? Lavando os pés. Quando uma pessoa chegava na casa, era serviço de servo quem lavava os pés do visitante. E Maria lavou. Mas ela lavou com perfume. Sabe o que eu entendo também? Aqui a Bíblia fala, no versículo 3, aqui na parte final, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, Maria exalou esse estilo. Esse estilo foi exalado. Todas as pessoas que estavam na casa sabiam quem era Maria. Porque o que ela estava fazendo estava exalando. Aí eu quero fazer essa pergunta para nós, como noiva. Qual é o estilo que nós estamos exalando? Qual é o estilo de vida que nós estamos exalando? O que nós temos exalado, irmãos? O que eu exalo? Eu estou exalando adoração? Ou eu estou exalando uma inquietação? Mas eu tenho Jesus. Pelo amor de Deus, eu não quero que vocês saiam daqui achando que Marta era uma megera. Não, Marta era amada de Jesus.
Marta era amada, mas Maria foi extravagante. Quem nós somos? Nós queremos ser amada ou nós queremos ser extravagantes? Irmãos, eu vou encerrar essa ministração, rapidinho, hein? Mas com essa, para a gente sair aqui refletindo. Sabe, irmãos, e outra coisa também que eu entendi. Porque por muitas vezes eu questionei a Deus, ao Espírito Santo, falava assim, mas Senhor, Marta serviu, porque, olha só, se não existisse, se a Marta estivesse lá aos pés de Jesus, como Maria, o que Jesus ia comer? O que Jesus ia comer? Eu sempre questionei isso, sabe? Eu sempre me perguntava. Até que um dia eu entendi que Marta poderia ter visto mais um milagre de Jesus. Porque para quem pegou 5 pães e 2 peixes e serviu uma multidão, ela não era a comida dela que ia sustentar tudo aquilo. Ela poderia ter visto o sobrenatural de Deus. Mas ela não viu. Por quê? Porque ela estava inquieta. Ela estava inquieta e agitada, querendo dar conta de tudo, Simone. Querendo dar conta de tudo, Jaciara. Ela estava querendo dar conta de tudo. Posso contar uma coisa para vocês? Nós não conseguimos dar conta de tudo. Só que nós negligenciamos a melhor parte. Nós negligenciamos a parte mais importante, que era estar aos pés de Jesus. Amém, irmãos?